Bom dia, crianças. Hoje é dia 31, sexta-feira. Agora nós faremos a correção das nossas atividades dessa semana, né? Começando aqui na questão 1 de matemática. Se 250 gramas de arroz equivalem a uma xícara, se eu fizer 2 xícaras, se eu fizer 2 receitas, usarei 2 xícaras de arroz. Quantos gramas equivalem a 2 xícaras? Então, aqui eu tenho uma xícara e aqui outra. O que eu posso fazer? Ou 250 gramas vezes 2, né? Porque uma, duas vezes esse mesmo peso, ou 250 gramas mais 250 gramas, que darem o mesmo resultado, porque é o mesmo princípio, ou seja, 500 gramas. Então, a resposta aqui é 500 gramas. A segunda. Sabendo que uma colher de sopa de queijo ralado possui 5 gramas, quantos gramas eu utilizaria para fazer 2 receitas? Antes de responder, olhe a receita com atenção. Por quê? Porque uma colher equivale a 5 gramas, porém eu utilizo 2 colheres para fazer uma receita. E aqui eu estou perguntando quanto eu utilizaria para fazer 2 receitas. Então, aqui é 5 mais 5, 10. 10 vezes 2 para fazer 2 receitas, ou 10 mais 10, igual a 20 gramas de queijo ralado. A terceira. Para uma receita, eu utilizo 250 gramas de carne moída. Se eu tenho 1 quilo, ou seja, 1.000 gramas, quantas receitas de hambúrguer consigo fazer? 1.000 gramas é a mesma coisa que 1 quilo, tá bom? Então, ó, 250 gramas. 250 mais 250 daria 500 gramas. Então, é o que eu uso para fazer duas. Não é duas que eu uso 1 quilo. 1 quilo dá para fazer quantos? 250 mais 250, ou 250 vezes 3, igual 750. Não é 3. Então, vamos ver 4. 250 mais 250 mais 250 mais 250, 1.000 gramas. A mesma coisa que se eu fizer 250 vezes 4. Por quê? Uma vez 250, 2 vezes 250, 3 vezes 250 ou 4 vezes 250. Então, a resposta é 4. Sabendo que uma xícara de chá de farinha de trigo tem 165 gramas, quantos gramas tem 3 xícaras de chá? O que eu posso fazer? 165 mais 165 mais 165, ou 165 vezes 3, porque o peso é 165 vezes uma vez, 2 vezes, 3 vezes, que a resposta é 495 492 gramas. gramas. A 5. Se eu fizer uma receita, ela rende 20 almôndegas. Se eu for dividir igualmente entre mim, meu irmão, meu pai e minha mãe, quantas almôndegas daria para cada um? Então, eu, meu irmão, meu pai e minha mãe são 4 pessoas. Então, eu pego essas 20 almôndegas e divido por 4 pessoas, que o resultado é 5. Por que 5? Porque 4 vezes 5 é igual a 20. Entendeu? Aqui, ó, já está dividido aqui, ó, uma fileira, outra fileira, outra fileira, outra fileira. Então, digamos que essa fileira seja para mim, essa para o meu pai, essa para minha mãe e essa para o meu irmão. Cada uma tem quantidades iguais, de 5 almôndegas. Então, daria 5 para cada um. Se eu multiplicar 5 por 4, 5 almôndegas por 4 pessoas, eu vou chegar ao resultado final de almôndegas que eu tenho nessa receita, que é 20. Tá bom? Então, dariam 5 almôndegas para cada um. A 6. Eu fiz uma receita e rendeu 20 almôndegas. Quantas almôndegas renderiam 2 receitas e meia? Ó, aqui eu tenho uma receita e aqui eu tenho outra receita. Só que eu não estou perguntando de duas, eu estou perguntando de 2 e meia. 2 e mais metade. Eu fizer metade dessa receita, é metade que eu cortar aqui, ó, metade. Então, olha aqui. Aqui eu já tenho, ó, metade, ó. Peraí, vou descer mais um pouquinho. Agora sim, ó. Porque aqui eu tenho 20 e metade de 20 é 10, né? Se eu cortar aqui no meio, eu tenho 10. 10 para cada lado, que é metade. Então, 20 mais 10 igual a 50.
A sétima. Você fez uma receita e sua avó gostou muito, então ela pediu para você ajudá-la a fazer 2 receitas. Coloque a quantidade que ela utilizaria de cada ingrediente e use espaço abaixo para fazer as contas. Então, aqui você vai fazer a conta, só que voltamos lá na receita e veremos aqui, ó. Se para uma receita eu uso 250 gramas de arroz cozido, para 2 eu utilizaria 500. Eu posso fazer 250 vezes 2 ou 250 mais 250. Ovo, 1 unidade para 2 unidades. Queijo ralado, 2 colheres de sopa. Para 2 receitas, 4 colheres de sopa. Carne moída, 250 gramas. Para 2 receitas, 500 gramas. Salsinha, 2 colheres de sopa. Para 2 receitas, 4 colheres de sopa. Sal, 1 colher de chá. Então, para 2 receitas, 2 colheres de chá. Farinha de trigo, 1 xícara. Para 2 receitas, 2 xícaras. Margarina, 1 colher de sopa. Para 2 receitas, 2 colheres de sopa. Tá bom? Então, essa foi a resposta da 7, né? Nós faremos agora a 8ª. Lembrando que a 7 vocês vão completar aqui, tá? Escrever aqui, ó, nesse espaço, para 2 receitas. Vamos para a 8ª. Um supermercado teve um prejuízo no final de semana de uma grande quantidade de frutas. Observe o gráfico abaixo, ele representa a quantidade de frutas. Ó, eu baixei o gráfico. Deixa eu subir ele aqui para vocês observarem, depois eu volto. Um minutinho. Aqui, ó. Vamos lá. Observando esse gráfico, nós vemos aqui quantos quilos de cada fruta que estragou, né? Do abacaxi estragou 30 quilos, do morango estragou 10 quilos, da melancia estragaram 15 quilos, da uva estragaram 25 quilos, da maçã 20 quilos e da banana 25 quilos. Responda, qual foi a fruta que mais estragou naquele supermercado? Quantos quilos dessa fruta foram perdidos? A que mais estragou, como nós vemos no gráfico, é o abacaxi. Então, foram perdidos 30 quilos de abacaxi. A B, qual a fruta que menos estragou e quantos quilos? A que menos estragou foi morango, o mais baixo aqui. Então, foram perdidos 10 quilos. A, C, coloque em ordem crescente as frutas que mais estragaram. Crescente é do menor para o maior. Então, primeiro o morango, depois melancia, depois a maçã, depois a banana e a uva, que estragaram a mesma quantidade, e por último o abacaxi, tá bom? Essas foram as questões A, B. Marque V para verdadeiro e F para falso nos espaços que estão antes das informações, conforme o exemplo abaixo. Aqui o exemplo. O abacaxi é a fruta que mais estragou. Verdadeiro, porque estragou 30 quilos. Aqui eu já trouxe o gráfico para cá para a gente enxergar melhor. Começamos daqui. Estragaram 5 quilos a mais de uva do que de melancia. Então, uva, melancia. A melancia estragou 15 quilos, a uva 25. Então, na verdade, estragaram 10 quilos a mais de uva do que melancia. Aqui está errado, então é F. A próxima, estragaram a mesma quantidade de banana e uva. Banana e uva, 25 quilos, então é verdadeiro. Aqui, estragou 5 quilos a menos de melancia do que de morango. Melancia, morango. Só que, ó, realmente, ó, é 5 quilos de diferença. Aqui é 10, aqui é 15. Só que aqui tá falando que a melancia estragou menos do que o morango. E é mentira, porque aqui a gente tá vendo que é mais, ó. Morango estragou menos, né? Não a melancia. Então é F. A próxima. Estragaram 20 quilos a menos de morango do que de abacaxi. 20 quilos a menos de morango do que de abacaxi. Morango 10, abacaxi 30. 30 menos 10, 20. Então tá certo, 20 quilos a menos. O abacaxi estragou 15 quilos a mais que a melancia. Veremos, 30 quilos de abacaxi, 15 quilos de melancia. 30 menos 15, 15. Então, realmente, o abacaxi estragou 15 quilos a mais que a melancia. Aí,
Qual a diferença entre a quantidade de fruta que mais estragou para a fruta que menos estragou? Então, veremos aqui, ó. A fruta que mais estragou é o abacaxi, a que menos estragou o morango, né? Então, de 30 para 10, 30 menos 10 igual a 20. Então, a resposta é a diferença de 20 quilos. Quantos quilos de fruta estragaram no total? Use espaço abaixo para fazer a conta. Então, vamos lá. Aqui, ó, 10 quilos. 10 quilos. Aqui, ó. Então, a gente coloca 10 quilos de fruta, tá bom? De abacaxi, 30 quilos. Então, 10 mais 30 é igual a 40. Mais 15 quilos. Aí dá 55. Mais 25 quilos. Dá 80. Mais 20 quilos. Dá 100. Mais 25, 125. Vamos confirmar. Refazendo a conta aqui. Do morango foram 10 quilos, mais 30 quilos do abacaxi, mais 15 quilos da melancia, que dá 55, mais 25 quilos da uva, mais 20 quilos da maçã, mais 25 da banana. Então, no total, estragaram 125 quilos de frutas. Nesse espaço, eu farei a conta. Eu coloquei todos os valores e somarei, tá bom? E coloco a resposta aqui. Pronto, acabamos a caderneta, tá bom? Acabamos essa apostila aqui, que é essa apostila número 5. Faremos a atividade da página 16 do nosso livrinho do EMAI. Vamos lá. No mundo atual, os números nos ajudam muitas vezes a compreender melhor a realidade em que vivemos. Há estimativas de que, em 2019, a população mundial já teria chegado a 7,7 bilhões de pessoas. Você sabe como escrever esse número com todos os algarismos que compõem? Esse número, ele significa o quê? 7,7 bilhões. Quando nós olhamos a tabela de ordem e classes da nossa direita para a esquerda, eu começo lá com unidade, dezena e centena simples. Aí, depois passo para unidade, dezena e centena de milhar, que já vira 1000. Depois, para bilhar, para milhão, né? E depois para bilhão. Então, eu tenho 4 separações de pontos. Então, significa que 7 bilhões e 700 milhões. Por quê? Porque na tabela de ordem de classes, primeiro aqui eu tenho o bilhão, né? Agora, primeiro como a gente lê, tá bom? Da esquerda para a direita. Primeiro tem o bilhão e depois o milhão, certo? Então, aqui eu escreverei com números, ó. Você sabe como escrever esse número com todos os algarismos? É para eu escrever com algarismo, não por extenso. Então, é dessa forma que eu vou pôr aqui agora, ó. Agora, vamos para a próxima. Observe as informações sobre a população estimada de 2017 no IBGE, no Brasil, de acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Número de habitantes do Brasil, 207.660.929. Número de habitantes do estado de São Paulo. Primeiro no Brasil e depois em São Paulo. 45.094.000
866. Então, escrevendo por extenso, ficaria assim: 207.660.929. Vocês escreverão aqui, ó, tá bom? Aqui, ó, nesse espaço aqui, nessas duas primeiras linhas. E nas duas últimas, escreverem o número de habitantes do estado de São Paulo, que é 45.094.866, tá bom? Vamos para a B. Pesquise e anote em algarismos e por extenso. O que significa em algarismos por extenso? É para colocar tanto em quantidade de número, como de forma escrita, como eu leio, tá bom? O número de habitantes do município em que você mora. Lembra que eu falei que se nós pesquisarmos o número de habitantes, o que vai estar atualizado é de 2019, de 2020 não vai ter, porque ainda não fechou. Em 2019, o IBGE constatou que em Rio Preto havia 460.671 habitantes em Rio Preto. Então, eu vou pôr esse número aqui com algarismos, dessa forma, e, por extenso, 460.671 habitantes. Rio Preto é a 12ª cidade do estado de São Paulo mais populosa, tá? No Brasil, ela é a 52ª, tá bom? Essas foram as questões da página 16. Agora, nós iremos para a página 182, né? Deixa eu descer aqui na 182, só um minutinho. Vamos aqui. Aqui, 182. Então, faremos essas questões. Ó, atividade 2, ampliando a análise das palavras. Em duplas, lógico que não em duplas, porque nós estamos sozinhos, você podia fazer com o pessoal da sua casa, né? Leia as palavras do quadro 1 e depois organize no grupo 2, um de palavras escrito com C cedilha e o outro com S, tá bom? Então, aqui, ó, aqui tem as palavras, ó. Opa! Um minutinho aqui. O computador ficou um pouco louco. Cento e oitenta e dois. Aqui, 182. Aqui, ó. Então, vamos lá. Aqui, ó, nas palavras com C cedilha, nós escreveremos as palavras que estão nesse quadro aqui, aqui. Então, quais palavras que eu vou escrever aqui, nesse cedilha? Dança, esperança, avança, matança, andança, aliança, populança, cansa não, cansa vem aqui com S, descansa com S, amansa com S. E alcança aqui, herança aqui, segurança, liderança e balança. O que eu consigo perceber aqui, observando essas palavras? Dança. Bom, dança, conforme eu disse para vocês ontem no grupo, dança, dependendo da forma como eu falo, ela pode ser ou um verbo ou um substantivo. Se eu falar, a menina dança. Quem dança? A menina. Então, cabe lá na conjugação. Eu, tu, ele, ela. Ela dança, né? Então, é um verbo. Agora, se eu digo, a dança foi muito bacana. A dança foi bacana, né? O verbo é foi, porque ela foi, né? Quem foi? A dança. Então, a dança é um substantivo nessa frase, depende de como ela esteja.
Esperança é um substantivo, porque eu posso pôr um A na frente. A esperança avança. A avança? Não. Ele avança, ela avança, né? Então é um verbo. Matança é um substantivo, porque é a matança, a andança, substantivo também. Aliança, substantivo, a aliança. Poupança, substantivo, a poupança. Cansa, a cansa? Não. Ele, ela cansa. Então é um verbo. Descansa, verbo, porque ele, ela descansa. Amansa também é um verbo. Alcança também é um verbo. Ele alcança, ela alcança, não a alcança, o alcança. Herança é um substantivo, a herança. Segurança é um substantivo, porque é a segurança, o segurança. Liderança também é um substantivo, porque é a liderança, né? Balança é um substantivo, porque é a balança. Então, quando nós fazemos a questão 2 aqui, ó, descubram o que tem em comum as palavras escritas com S e cedilha. Relacione essas descobertas com a escrita dessas palavras e registrem sua conclusão nas linhas abaixo. Quando uma palavra termina com som ansa ou ansa, sempre escrevendo com cedilha quando for um. Então, o que é aqui? Ó? A gente sempre escreve com cedilha as palavras que são um substantivo. Então, todos os substantivos nós escrevemos com C cedilha. Agora, os também podem ser escritos com C cedilha. Claro, como nós vimos aqui, ó, tem palavras que são verbos escritos com C cedilha, como avança, dança, no caso, se for a menina dança, né? Ele se encaixaria em verbo. Também pode ser escritos com C cedilha. E no caso do uso do S, eles são o S aqui, ó, quando nós vemos as palavras escritas com S, eles são verbos que estão no presente do indicativo, tá bom? Então, essa é a resposta das nossas questões. Um beijo, até mais tarde no nosso encontro virtual.